Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Aidar. Hoje vamos conversar com o Iago Lima, jornalista, tem 23 anos e já foi para Fernando de Noronha. Pois é, riquíssimo. Iago, você visitou Fernando de Noronha. Seja bem-vindo aqui ao CBN Sem Escalas. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar um pouquinho sobre a minha experiência em Fernando de Noronha. Quando você visitou a ilha? Eu visitei a ilha em julho de 2019. Quanto tempo você ficou lá? Cerca de 5 dias. Você achou que foi suficiente esse período? É suficiente desde que muito bem planejado. E falando em planejamento, a gente pensa já na parte financeira, né? Que é o principal foco do planejamento de uma viagem como essa. Você gasta muito lá, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que Fernando de Noronha é um destino do Brasil muito caro. Caro por N fatores, né? É uma ilha, então tudo que chega lá tem que ser por transporte aéreo ou por navio, então acaba encarecendo todos os preços da ilha. Então é um lugar muito caro mesmo. Você entrou lá, você já tá pagando taxas, né? Antes mesmo de entrar, a gente já paga taxas. A gente já leva um susto com relação à passagem aérea, né? Que quando você coloca lá o destino Fernando de Noronha, ele já triplica o valor da passagem aérea. E com relação aos custos para ficar na ilha, para estar ali dentro, também são duas taxinhas ali. Uma é opcional, que é para conhecer as praias, são cerca de R$106 para turistas nacionais e R$212 para turistas internacionais. É uma taxa para conhecer as melhores praias de Fernando de Noronha. E a outra taxa é a de permanência na ilha, que é um tributo que vai para o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Preservação, e equivale a uns R$70 por dia o tempo que você ficar na ilha, você multiplica esse valor, né? E como funciona? Então você vai visitar uma praia e você tem que mostrar o comprovante que você pagou aquela taxa? Isso, essa taxa a gente consegue pagar pela internet ou estando na própria ilha mesmo. Você vai até o Instituto Chico Mendes ali, o ICMBio, e lá eles te disponibilizam um cartãozinho de identificação. E você recomenda quais pontos, assim, quais os principais pontos de Fernando de Noronha para quem vai passar esse período de 5 dias? Bom, sem sombra de dúvida, todas as praias, é possível se planejar e frequentar todas as praias de Fernando de Noronha. É uma ilha relativamente pequena, né? São 26 quilômetros de extensão, então dá para conhecer tudo planejando muito bem. Mas um dos principais pontos assim, que eu acho que é imperdível estando em Fernando de Noronha é conhecer a Baía do Sancho, né? Que já foi eleita 4, 5 vezes consecutivas como a praia mais bonita do mundo. Então, sem sombra de dúvidas, é uma experiência que você deve aproveitar estando em Fernando de Noronha. E o que você viu de diferente nessa praia, das praias que a gente tem aqui no litoral paulista, por exemplo? Primeiro, a questão da preservação. Sem sombra de dúvidas, assim, é uma taxa, por exemplo, a taxa de preservação que eu paguei, eu fiquei meio assim, né? Tipo, putz, uma taxa de preservação, mas para onde vai esse dinheiro? Mas quando você pisa na ilha, você tem a certeza para onde que vai esse investimento. É uma ilha super limpa e isso se repete até nas extensões litorâneas ali de Fernando de Noronha. Então, as praias são muito bem preservadas. Você consegue ver os animais marinhos assim muito perto da costa. Na Baía do Sancho mesmo, eu observei golfinho, tartaruga, arraia. Então a questão da preservação eu acho que é o que difere Fernando de Noronha de todos os outros lugares do Brasil. E falando aí desses animais marinhos que você conseguiu ver, tem muita gente que pode fazer mergulho, né? Há empresas que oferecem o serviço de mergulho em Fernando de Noronha, em praias como essas. Você fez? Tem muitas empresas que fazem, até cheguei a pesquisar, mas como eu estava com família ali, eu acho que o roteiro era um pouco diferente, né? Quis priorizar estando com a minha família. Então, como tinha criança ali no meio, eu acabei ficando de lado com relação ao mergulho. Mas eu acho que é um passeio imperdível também para quem está em Fernando de Noronha. Se arrependimento matasse, talvez não estaria aqui, né? Teria feito. Sim, com certeza. Mas você ficou com medo, confesso? Dá um certo receio, né? O mar é muito grande ali, tem muito bicho, a natureza ali é muito bem cuidada, preservada, então você acaba vendo muita coisa. Então dá sim um certo receio, mas sem sombra de dúvidas eu acho que compensaria qualquer medo. E a acomodação? Você ficou em hotel, pousada, alugou um apartamento, uma casa? Então, em Fernando de Noronha não existe hotéis, apartamentos, né? Não tem prédios em Fernando de Noronha. O que a gente vai encontrar lá são bastante pousadas, casas dos moradores locais mesmo que acabam alugando para turistas. Eu fiquei num esquema de hotel vila, que é nada mais, nada menos que uma pousada, só que com um esquema de hotel. É uma coisa que está chegando em Fernando de Noronha, se eu não me engano. Esse esquema que eu fiquei, é o único dentro da ilha. Então eu acho que quem vai com família, com criança, com idosos, vale aproveitar esse esquema sim, que
é muito bem cômodo. Bom, a gente falou aqui então já que é uma viagem bem cara e a gente imagina que não só a hospedagem e a passagem, mas também a alimentação, né? Sim, como eu disse, né, tudo que chega em Fernando de Noronha não é produzido em Fernando de Noronha, então isso encarece muito o preço de qualquer coisa, desde a garrafinha de água até o protetor solar. Uma garrafa d'água custa quanto? De 8 a de 1,5 litro, R$15, mais ou menos esse é o preço. Então, né, para quem toma 2 litros de água por dia, já deixa aí esse dinheiro reservado. Mas a alimentação em Fernando de Noronha tem de tudo. Você não vai passar necessidade ou vontade de comer alguma coisa. Você vai encontrar hambúrguer, comida brasileira, nordestina, comida asiática, portuguesa, enfim. Tem N variedades. Mas o preço é aquele que a gente já é conhecido pelo hábito aí ao pensar em Fernando de Noronha, né? Que é o alto custo da alimentação também. Quem mora mais no interior, assim, do Brasil, talvez estranhe um pouco esses valores, Talvez se assuste um pouquinho, sim. Com quem mora na capital, acho que o susto não é tão grande. É bem parecido os valores, assim. Inclusive, é bem parecido mesmo. Eu que moro em São Paulo não tive tanta surpresa assim, mas talvez quem venha do interior leve aí um susto ao comer um PF aí, por exemplo. E você passou muito perrengue, porque viagem tem que ter perrengue, né? Foi na esquina, o perrengue já é garantido. Passei, mesmo me planejando aí, já trilhando aí as minhas rotas, o que eu queria fazer, o que eu queria conhecer, mesmo assim, chegando lá é uma surpresa, né? Não contratei guia, me arrependo um pouco por isso, sim. Acho que é uma indicação legal para deixar para as pessoas que vão conhecer Fernando de Noronha. Mas o meu esquema foi sem guia, foi seguindo as trilhas mesmo. E como é um lugar ainda muito bem preservado, né? Tudo muito vegetação, muito animal. Falta ainda muitos recursos, tipo iluminação, sinalização nas trilhas. O sinal de celular lá também é muito fraco, então para se perder ali é um pouquinho só que você vira para o lado, você já não sabe onde está. Mas assim, com relação às trilhas, é o maior perrengue que eu tive durante a viagem toda, porque eu esperava o quê? Que fossem pequenos trajetos, assim. Como é uma ilha muito pequena, 26... Falou, tô pagando caro, o negócio tem que ser mastigado, né? A ilha é o quê? 26 quilômetros de extensão. Eu falei, as trilhas devem ser um pouquinho menores, né? Um pouquinho não, são menores que isso. Mas chegando lá, na prática, você sofre. Ainda mais com quem vai com criança pequena aí. Acaba levando um susto, porque são trilhas assim de 30, 40 minutos. Morro, sem asfalto, sem sinalização. Dá um certo receio aí, então... Um perrengue que eu passei aí, posso dizer que foi um dos principais. Isso esbarra também na questão de acessibilidade, né? Uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, usa uma cadeira de rodas, ou um pessoal que tem mais idade já para se locomover é um pouco mais difícil, com essas subidas, descidas, buracos. Complica, né? Total. Quem vai conhecer Fernando de Noronha, sem dúvidas, se tem algum problema, alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo que for uma pessoa idosa ou uma criança mesmo, assim... É legal alugar um bug, um jeep, que seja. Tem bastante esse serviço. Total, tem várias empresas que disponibilizam isso para o pessoal. São preços relativamente ok. O único problema é a gasolina, que também é cara lá em Fernando de Noronha. Também vem de fora, claro. Mas vale a pena para evitar esse tipo de perrengue, viu? Porque são trilhas longas, difíceis, até mesmo para visitar as praias. A do Sancho, por exemplo, você tem que descer escadas nas vertical mesmo, não é escada... Ok, não. É no meio das pedras, difícil acesso mesmo. Então, o pessoal que passa por esse problema de mobilidade, talvez enfrente, sim, uma dificuldade aí ao conhecer algumas praias em Fernando de Noronha e ao fazer algumas trilhas também. Sim, uma dica que eu posso dar pro pessoal que vai conhecer Fernando de Noronha é antes mesmo de comprar a passagem. Já pega o lado esquerdo do avião ao comprar a sua passagem. Porque é onde você vai conseguir observar o Morro do Pico, que é o principal morro lá de Fernando de Noronha. Inclusive um excelente ponto turístico para foto, fica tudo muito bonito. E do avião lá você consegue observar do lado esquerdo com maior visibilidade o Morro do Pico. Antes mesmo de pousar, o avião então dá uma volta, sobrevoa, né, a ilha e é possível ver o Morro do Pico. Sim, só nesse contato você já vê que vale muito a pena a viagem. Vale cada boleto. Vale, você esquece cada parcela da viagem, né? CBN Sem Escalas fica por aqui. Hoje a gente conversou sobre Fernando de Noronha com Iago Lima. Muito obrigada, Iago, por participar aqui do programa e trazer essas dicas todas
para quem é riquíssimo e quer conhecer Fernando de Noronha. E eu que agradeço o convite, Stephanie. Espero que eu tenha aí ajudado com algumas dicas sobre a minha viagem, né? Você que tá aí em casa, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui sobre as riquezas de Fernando de Noronha, se você já foi, se você quer ir, o que você gostaria de ver por lá. E acompanhe, é claro, as nossas pílulas do CBN Sem Escalas no FM 99,1. Até mais!